Meus queridos irmãos, uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos. O nosso irmão Josué, seja bem-vindo, meu irmão. Em nome Obrigado. da sala de estudo Francisco Cândido Xavier, este exemplo maravilhoso que temos dentre tantos outros, e certamente o nosso irmão também não deixa de fazer parte da lista desses benfeitores, como a sua conversa inicial já demonstrou para nós que estávamos aqui a ouvir e felizes por essa oportunidade, nos trazendo já aí uma entrada de uma forma muito significativa dentro da proposta que é viver, ter vida em abundância. Então, nada melhor do que viver, como você bem colocou, esta troca de experiências, né? Quando Alberto fez aquela colocação e você automaticamente abraçou. É bom trocar essas experiências, enfim. Então, isso é indícios daquele que busca com a boa vontade desenvolver todas essas virtudes para que assim se assegure a vida abundantemente. Eu vou aproveitar aqui e ler do Minuto de Sabedoria, na lição 204, uma pequena mensagem. Depois vou proferir a prece de abertura e aí passarei para o irmão poder fazer a sua dissertação sobre esse tema maravilhoso. E dar-lhe as boas-vindas com um abraço fraternal bem apertadinho a você e a todos os nossos irmãos que estão participando e aqueles que não puderam, por alguma razão, algum motivo, não puderam participar, mas que Deus abençoe a todos. Lição 204, Minuto de Sabedoria. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro de seu coração, quando aprender a ajudar a todos indistintamente, com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense positivamente, desculpando a todos, e sentirá a maior felicidade de sua vida na alegria de viver bem. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Querido Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, aqui estamos todos reunidos em seu nome, buscando assim aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo Jesus, através da dissertação do nosso irmão Josué Fidelis, com o auxílio dos espíritos superiores. Ouviremos o nosso irmão neste tema maravilhoso para assim aprender e praticar esses bons ensinamentos para a elevação do nosso próprio espírito. Que a paz e a luz do divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e em nossas consciências. Que assim passo a palavra ao nosso irmão para que ele possa nos trazer esta contribuição, esta luz do conhecimento, para que possamos nos prepararmos e vivermos melhor em busca da abundância da vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, fique à vontade, você tem entre 45 minutos para poder fazer a sua dissertação, mas não se preocupe com o tempo, não. Nós não gostamos de limitar. Vamos viver o ato da disciplina, né? Até mesmo por obediência à espiritualidade maior e aquele belo exemplo do próprio Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, mas esteja à vontade. Vamos ter no final um tempo aí de 15 minutos ou mais para que os irmãos possam fazer algumas perguntas e assim poder ter melhores esclarecimentos
ou também poder contribuir com o tema desta noite. Muita paz e muita luz. Esteja à vontade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês, essa equipe, né? E também gostaria de falar para vocês que se alguém tiver alguma coisa durante a nossa fala, alguma dúvida, alguma pergunta, e, assim, achar que é interessante falar, para perguntar ou sugerir, não se acanhe, tá? Isso não me atrapalha. Pode ficar à vontade. Eu gosto muito dessa participação, isso aí é muito bom, porque interagir faz parte desse processo de aprendizagem nosso, né? É, existe um livro do Espírito Emmanuel chamado Opinião Espírita. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Opinião Espírita. Na segunda mensagem desse livro, tem uma. A segunda mensagem se chama O Mestre e o Discípulo. E é interessante demais, sabe por quê? Porque o mestre, nós sabemos que é Jesus. O discípulo, Emmanuel vai chamar de Kardec. Ele vai afirmar que o discípulo é Kardec porque coube a Kardec restaurar, resgatar o cristianismo na sua essência no Ocidente, porque o cristianismo estava na UTI da vida. O cristianismo estava repleto de rituais, de dogmas de culto exterior, sufocado pelos religiosos que falavam do reino dos céus, mas preferiam o reino da terra. Vem Kardec, o mundo espiritual, nos resgatar nesse processo espiritual tão interessante, tão importante para nós. Por isso que o livro se chama Opinião Espírita, porque Emmanuel ele vai dar a sua opinião no processo. Por isso que ele chama o mestre e o discípulo. E é interessante ainda mais porque ele vai afirmar numa analogia que Jesus é a porta. Jesus é a porta. E ele vai afirmar que para abrir uma porta você precisa ter uma chave. Kardec é a chave, e por Kardec ele faz uma referência ao Espiritismo. E é interessante observar mesmo, porque existem muitas passagens do Evangelho, e eu vou fazer essa colocação agora, eu gostaria que vocês, se alguém tiver ou discordar, pode falar, não tem problema nenhum. Existem muitas passagens no Evangelho que, sem a luz do Consolador, nós não entendemos. São passagens que, sem a luz do Consolador, elas são de uma interpretação extremamente limitada. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Jesus tem uma frase, que eu considero a frase talvez a mais difícil das nossas encarnações. Talvez da minha. Né? E Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros. É uma frase muito difícil. Mas Jesus torna essa frase impossível sem a luz da reencarnação. Porque ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado. E eu pergunto a vocês, vocês conhecem alguém aqui nesse planeta, hoje, com tanto amor no coração igual a Jesus? Com todo respeito a uma música do Padre Zezinho, e eu não sei se vocês são da época do Padre Zezinho cantando, que ele cantava muitas músicas bonitas. O Padre Zezinho tem uma música que diz assim, amar como Jesus amou. Com todo respeito, é impossível. Nenhum de nós, nenhum espírito desse planeta é capaz de amar igual a Jesus. Seu próprio crescimento. Isso. Jesus é o espírito mais elevado que pisou nesse planeta. Então, quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Jesus está nos falando que um dia nós também chegaremos à condição crística. E o caminho para a condição crística é o amor universal. Mas essa frase simples e complexa ao mesmo tempo, ela só pode ser descortinada à luz do Consolador. Jesus tem uma frase ainda mais complexa, que fala de reencarnação, de obsessão, uma série de processos ao mesmo tempo. É quando Jesus diz assim, vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Olha que colocação perfeita e extremamente complexa, porque ninguém consegue amar. Não é fácil amar um inimigo. Talvez você me diga, eu não tenho inimigos, Josué. Eu não tenho inimigos. Talvez você acredite que não tem inimigos aqui e no mundo espiritual. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, todos nós temos aqueles que machucamos,
se não nessa encarnação, em outras. A nossa trajetória é muito longa. E a frase de Jesus é uma frase de uma sabedoria muito grande, e fala da família, porque existe uma frase que diz assim: o amor une, o ódio também. Ligações de amor são para sempre, ligações de ódio precisam ser desfeitas. E por que o ódio une? Porque o ódio conecta aqueles que se odeiam. As pessoas que se odeiam, elas estão conectadas. Quando você odeia alguém, você vive nesse alguém e esse alguém vive em você. Ou vice-versa. E existem pessoas que dizem eu não odeio ninguém, mas existem pessoas que são odiadas ou odeiam alguém por alguma razão. Alguém que tirou a vida de um filho, de um irmão, de um pai, alguém que jogou você no fundo do poço, alguém que levou você a sofrer muito. Não é fácil amar alguém assim, né? Mas veja a colocação de Jesus. Vos foi dito que odiareis, eu, porém, vos digo que amarei. Jesus não deixa subterfúgio. E aí, como é que nós podemos entender e compreender esse amar de Jesus? É que os espíritos, através da reencarnação, que se comprometeram no passado, precisam retornar juntos. E nós chamamos isso de família. E eu não quero dizer aqui que todos em família são adversários do passado, não. Tem muitos espíritos que são ligados por um profundo respeito, por um profundo amor, por profundas semelhanças. Mas existem espíritos que são adversários do passado, que reencarnam em família. E aí eu deixo a indagação para vocês. Se aquele adversário do passado hoje volta, na condição do seu filho ou da sua filha, ficou mais fácil agora amar o inimigo? Se aquele adversário, nosso pai, nossa mãe, Maria, ficou mais fácil. Porque, por isso que a frase é interessante, o amor une. O amor une, mas o ódio também nos conecta com quem odiamos. E se os laços de ódio não forem desfeitos, os espíritos reencarnam juntos. Porque é necessário que os laços de ódio sejam desfeitos. Então eu pergunto a vocês, como compreenderíamos essa frase sem a luz do Consolador? A luz do Consolador, ela amplia de maneira extraordinária tantas passagens do Evangelho. Olha uma outra muito complexa, mas muito bonita, de Jesus. Se a tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Jesus dá o exemplo com a mão, Jesus dá o exemplo com o pé, Jesus dá o exemplo com o olho. Se teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora. É melhor entrar na vida sem o olho do que entrar com o olho e perder a alma. Então eu pergunto a vocês, vamos dar esse exemplo agora com espiritismo, a linguagem espírita. Se o teu pé, se a tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar sem a mão. Melhor reencarnar sem um pé ou sem um olho, do que reencarnar com a mão, o pé e o olho e perder a alma. Jesus falando que nós reencarnamos na condição que nós precisamos. E todos nós que reencarnamos com limitações, no campo físico, no campo mental, em algum aspecto tem uma origem no passado. Alguém reencarnou com dificuldade no estômago, alguém que reencarnou com a dificuldade no campo do fígado, alguém que reencarnou com alguma limitação no campo da fala, da audição, da visão. Qualquer limitação, ela existe por uma razão. E a compreensão desse processo é que nos leva a compreender a importância da justiça divina. Mas como entender essa passagem? Sem a luz do Consolador, sem reencarnação. E Jesus, com certeza, não queria que alguém arrancasse mão, pé ou olho. Eu creio que vocês concordam com isso. Mas, quando nós reencarnamos, Jesus afirma que é melhor entrar na vida sem o pé, a mão, o olho, do que entrar com o olho e perder a alma. É ele falando que o que levou o indivíduo à perdição foi aquele processo. Existe um livro muito bonito de Ivone Pereira chamado Memórias de um Suicida, que todos vocês conhecem. Ela vai contar um caso de Camilo Castelo Branco, que é o autor da obra, é Camilo Castelo Branco, que é um grande escritor português, que não aceitou ficar cego, tirou a própria vida. E lá na obra vai ter uma história alternativa de um personagem chamado Mário Sobral.
Mário Sobral, ele se suicida depois de ele assassinar a amante, enforcada. Então, ele se suicida e ele, quando desperta no mundo espiritual depois de passar pelo vale, nós não vamos falar do vale aí, tá? Depois de passar pelo vale, de ser acolhido pelo Hospital Bari de Nazaré, ele ficava olhando para as mãos. E ele dizia, meu Deus, essas mãos mataram Eulina. E ele olhava para as mãos e ele dizia assim, meu Deus, essas mãos fizeram isso. Ele é o primeiro daquele grupo que reencarna. Então, para resumir, quando ele se encaminha para as câmaras de reencarnação, ele já se encaminha sem as mãos. Porque as mãos foram os instrumentos que ele usou para matar e morrer. E ele reencarna com uma dificuldade respiratória, porque proveniente do dano que ele livremente, conscientemente fez ao perispírito. Então, nós vamos entender como é importante. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele vai mostrar o caso daqueles que abusaram do álcool e muitas vezes reencarnam com dificuldades no campo fisiológico, pelos abusos do álcool e tantos outros abusos. E nós vamos percebendo que, se à luz do Consolador, essa passagem de Jesus é uma passagem incompreensível. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem muito libertadora, é uma mensagem ampla. Por isso que quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, Jesus não estava falando de recursos materiais. Porque, ao mesmo tempo, ele diz, as aves têm seu ninho, os lobos têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Jesus não estava falando de riquezas materiais, Jesus estava falando na abundância que a vida nos oferece em todos os seus campos. E nós, quando compreendemos essa passagem de Jesus, vamos percebendo que o Evangelho, que tem uma mensagem aparentemente simples, é extremamente complexo também. Olha, é tão interessante fazer esse estudo para a compreensão do processo espiritual, principalmente família. Quando Jesus diz, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Jesus está falando que aquilo que você odeia hoje, o que você odiou no passado, você se candidata a amar. Ele não tá afirmando que você se candidata a ignorar, a perdoar, não, a amar. Veja como é possível fazer a distinção. Mas como é possível amar um adversário do passado? Porque esse adversário do passado reencarna junto a nós. Os dramas da família, eu creio que aqui todo mundo tem família. Você não tem todo mundo família material, mas todo mundo tem família espiritual. Tem no mundo espiritual, nós temos muitos familiares no mundo espiritual. Familiares aqui no mundo espiritual. E todos eles somos espíritos ligados através dos laços do passado e do presente. Imagina você, aquele que deliberadamente destruiu a vida de alguém, que foi muito odiado, que passou pelo processo da obsessão, que houveram esses ciclos e tem a oportunidade da reencarnação junto. Mesmo com o esquecimento do passado, esses processos, em algum momento da encarnação do espírito, ele eclode. Não a nível de lembrança, mas a nível de sentimento. E aí nós vamos encontrar, muitas vezes, filhos e filhas que odeiam os pais e as mães. Filho que desde o ventre, a mãe enjoava quando o marido se aproximava. E muitas vezes, quando o marido se aproximava, ela sentia um mal-estar. Mas não era dela, era do espírito que estava se preparando no processo da reencarnação. E depois que ele reencarna, que os anos se passam, que a reencarnação se completa, como nos ensina André Luiz, aí vai surgindo o sentimento que está guardado lá dentro. A lembrança não tem, mas o sentimento ainda está lá. E por que é importante compreender isso? Porque o Espiritismo traz um processo que é fundamental, que é a evangelização infantil. Hoje se evangeliza desde o bebê. Chama-se evangelização de bebês, vocês devem conhecer por aí, né? Desde o ventre materno. E, vejam só, evangelização de bebês. Porque os bebês nada mais são do que espíritos. E muitos deles são espíritos que são extremamente espíritos
de várias encarnações, ligados aos pais, e os pais não sabem, nem imaginam, quem são aqueles espíritos que estão reencarnando ali. Mas e se for um espírito belicoso que está reencarnando? Um espírito belicoso ligado àquela família que reencarna para receber amor e evangelho. Receber amor, evangelho, exemplo de vida para se transformar. Vejam a importância da complexidade do ensinamento do evangelho. Existem passagens de Jesus que nós poderíamos fazer somente com elas uma palestra inteira, uma mensagem inteira. Jesus tem um momento em que ele fala de Elias e João Batista, que vocês conhecem, todos vocês conhecem. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem é que lembra dessa passagem em que Jesus diz assim, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se quereis dar crédito, João é o Elias, que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. Então aí você entendeu que Jesus está falando que Elias reencarnou como João Batista. Eu fui fazer uma pesquisa e vi que dentro do povo judeu, dentro do povo dos estudiosos do judaísmo, existem alas reencarnacionistas, e existem alas que não são reencarnacionistas. Eles não têm essa compreensão, mas existem muitas alas que são. E nas alas que são reencarnacionistas, eles falam que o que os levou a compreender melhor foi perceber que João Batista, ele mantinha o mesmo estilo de Elias. João Batista, ele falava de forma inflamada. Ele era até agressivo ao falar. Elias também era agressivo, né? Elias vai ser agressivo, mas vejam como é bonita essa passagem de Jesus. De todos os homens nascidos de mulher. Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conhecem alguém que não seja nascido de mulher? Vocês conhecem? Não. Não conhecemos também. Não conhecemos. Mas sabe o que essa explicação, sabe o que essa colocação significou na época de Jesus? De todos os... Prestem atenção. E se você acreditar ou discordar, não tem problema não, pode falar, tá? Veja a colocação de Jesus. De todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, ele faz uma distinção. Os homens nascidos de mulher são aqueles espíritos que ainda, como nós, precisamos da reencarnação. No mundo espiritual, eles conceituam como nascidos de mulher. Mas o menor no reino dos céus, é aquele que não é mais obrigado a reencarnar entre nós. Por exemplo, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Basanufo, espíritos de tão elevado, eles não são mais obrigados a reencarnar entre nós. Um Francisco de Assis, eles reencarnam se eles assim o desejarem, mas eles não são mais obrigados. Nós somos obrigados ainda à reencarnação. Eles não são mais. Então veja a colocação de Jesus. De todos os homens nascidos de mulher, ou seja, de todos aqueles que ainda têm a necessidade da reencarnação, João Batista foi o maior de todos. Mas o menor no reino dos céus era maior do que ele, porque o menor no reino dos céus, ou seja, que já chegou àquele padrão espiritual, não precisa mais da reencarnação. Quando nós vamos aperfeiçoando as letras do Evangelho, nós vamos percebendo que o Evangelho é de uma simplicidade para chegar a toda a humanidade, mas ao mesmo tempo ele traz complexidades que só a luz do Consolador é capaz de descortinar. Porque são passagens que precisam de reencarnação, falando de obsessão e desobsessão, técnicas espirituais, vida após a morte. Até quem diga que quando Jesus cita aquela cerimônia das bodas, em que o rei adentra uma sala e encontra um homem que não estava com a veste nupcial, que aquela veste nupcial é o perispírito. É Jesus falando do perispírito. Em outro momento a gente pode falar até sobre isso também. Porque eu fiz um estudo também sobre isso. Eu achei muito bonito, muito interessante. Mas o que nós vamos enfatizar nesse momento é a abundância que nós temos de proposta à luz do Consolador para nos transformarmos. Porque quando Jesus fala, lá em João, capítulo 14, versos 16 a 18, ele diz: se vós me amais e guardais os meus mandamentos,
eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro consolador. Vejam que ele diz rogar. Rogar é mais do que pedir. Rogar é quase implorar. É o amor de Jesus por nós. E é Jesus intercedendo por nós diante de Deus. E vejam que nesse momento Jesus faz uma distinção muito grande dele para Deus. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Memórias do Padre Germano. Alguém aqui já leu? É, Memórias do Padre Germano é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. É um dos livros mais lindos que eu já li. É Amália Domingos Soler. É a médium que psicografou o livro, uma médium espanhola. O livro é publicado pela FEB, mas o livro é muito lindo. E o Padre Germano ele era muito espiritual. Ele era muito espiritualizado. Oi? Alguém falou que conhece o livro, não foi aí no grupo? Depois a gente fala também sobre isso. Existe uma frase do Padre Germano que eu não esqueci mais. Ele diz assim: Jesus está longe de Deus, assim como os homens estão longe de Jesus. Ele quer dizer que a distância é muito grande ainda de qualquer um desses espíritos, sejam eles quem forem, para a divindade criadora de tudo. Porque Deus ele é de uma complexidade que nossos cérebros ainda não conseguem comportar. Eu fico fazendo uma comparação, gente, que talvez vocês achem exagerada. Mas eu penso o seguinte: imagino uma barata. Uma barata. Uma barata aparece na sua casa, ela vive somente por ali. Eu sei que não é nada agradável para você imaginar, mas imagine só por um momento. Aí a barata vive por ali, vai na sua cozinha, vai em algum outro lugar, ela pensa que é um mundo. Nós somos muito parecidos com essa barata, diante do universo. Nós olhamos isso aqui, o planeta, o sistema solar, as galáxias, uma visão, mas nós somos muito limitados diante do universo. A barata, se você quiser ensinar ela alguma coisa, um ofício, ela não vai aprender, porque ela não tem como comportar essa informação, assim como nós também não temos como comportar. Eu dei um exemplo com a barata, podia dar com a formiga, podia dar com qualquer outro, mas eu dei com esses seres porque essa é uma visão que nós temos da nossa limitação diante de Deus. O quanto nós ainda temos para crescer, para avançar, para progredir. Jesus e o mundo espiritual vai nos dizer que o espírito aqui nesse planeta que mais se encontra hoje a caminho da condição crística, depois de Jesus e Nossa Mãe Maria de Nazaré, se chama Francisco de Assis, o Sol de Assis. E eu falei isso para vocês porque existe uma importância muito grande de Francisco para a nossa codificação. Tá? Primeiro, lá Jesus faz a afirmação para João Evangelista. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro consolador, que haverá de ficar convosco para todo sempre. Esse todo sempre já afirma que não seria mais do ser humano, porque qualquer um que reencarnar tem um prazo limitado. Não ficaria conosco para todo sempre. Então, ele está falando agora que não é mais uma pessoa que vai trazer essa terceira revelação. Ele já mostra que é essa pleia de espíritos iluminados. E é importante entender a figura de João Evangelista. Por quê? Porque João vai reencarnar como Francisco em Assis, trabalhando para evitar que a igreja entre num processo de declínio. Era a época do surgimento da Santa Inquisição. E aí eu falo para vocês o que é que tem a ver a Inquisição com o Evangelho, com o cristianismo. Claro que não tem. Mas era essa época da Inquisição surgindo, reencarna Francisco e vem nos trazer essa mensagem de amor, resgatar Jesus, até porque ele conviveu com Jesus na época na Palestina. E é por isso que os espíritos falam que João, ele saía da cama quentinha dele no inverno rigoroso de Assis, ia dormir no chão. E os espíritos falam que ele ia dormir no chão porque ele queria sentir o link espiritual da época que ele caminhava com Jesus, e eles dormiam ao relento, várias vezes caminhando, indo de uma cidade para outra, em qualquer lugar. Então ele fazia aquela lembrança espiritual íntima, não é, desse período. Então, Francisco de Assis vem para
desenvolver esse trabalho para evitar que a igreja entre nesse processo de declínio. Vai reencarnar também, segundo Leon Denis, Judas como Joana d'Arc, porque Joana d'Arc vem para impedir que a França e a cultura francesa seja extinta. E é tão interessante observar isso, eu creio que vocês vão fazer estudos também sobre isso, que o missionário de Lyon, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele, antes de Jesus encarnar entre nós, eu usei a expressão encarnar, porque Allan Kardec vai falar que espírito elevado não reencarna, ele encarna, só reencarna aquele que tem provas e expiações, como nós. Jesus não tinha provas e expiações, ele encarna entre nós. Antes de Jesus encarnar, Allan Kardec, ele era um druida, um sacerdote druida. E o druida é o sacerdote dos celtas, né? Então ele vivia ali naquelas imediações, onde hoje é realmente a França, é a Itália. E ele era um sacerdote druida, ele era o sacerdote dos celtas. E ele foi muito perseguido pelo Império Romano, os druidas foram exterminados pelo Império Romano, o imperador perseguia muito porque eles pregavam muito a liberdade, a vida com a natureza, eles tinham um ensinamento que não interessava a Roma. Então vejam vocês como é interessante que quando Jesus faz a afirmação para João, já estavam nos planos da vida a reencarnação do missionário que havia sido um druida, entre nós como Hippolyte Léon Denis Arrivaille. No meio do caminho, precisa reencarnar Francisco, depois reencarna Joana d'Arc para impedir que a França entre num processo de perda total da cultura francesa, porque a Inglaterra dominava a França. A Inglaterra queria a França para ela, a Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra estava vencendo a guerra facilmente. O rei francês era um foragido no seu próprio reino, considerado o rei fraco da França, e vem Joana d'Arc. Uma camponesa, nascida no condado de Domremy, e ela vem para restaurar essa cultura da França, para não deixar que ela morra. E logo depois de Joana d'Arc, nós vamos ver os primeiros passos para, na Europa, se preparar caminho para a chegada do Consolador. E na Europa surge, na França, o único país que traz aquilo que chamou-se de Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai trazer os primeiros princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade nunca existiu no planeta em canto nenhum, plenamente no mundo, tá? Até hoje não existe plenamente. Mas surgiam ali os primeiros passos. Então, isso vem abrir condição para a chegada do Consolador em 1857. Porque imagine vocês, se Kardec surgisse em Portugal ou Espanha, que era um país extremamente católico, Espanha queimou os livros que chegaram lá, naquilo que nós conhecemos como Auto de Fé de Barcelona. Então você imagina se Kardec ia conseguir sobreviver naquele ambiente hostil. A França, com todas as dificuldades do codificador, era o país na Europa que mais respirava princípios de liberdade, por conta de toda essa trajetória que nós conversamos aqui por alto, porque existe muito estudo sobre isso aí também. Então nós vamos percebendo que a chegada do Consolador é de uma preparação, de um envolvimento de Jesus muito grande junto a nós. Muito grande junto a nós. E quando nosso irmão Valentim falou sobre nosso Francisco Cândido Xavier, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Eu me sinto muito feliz de ter sido contemporâneo de Chico. Todo mundo aqui foi contemporâneo de Chico. Se tiver alguém aqui que reencarnou depois de 1992, então não é contemporâneo porque não conheceu o Chico ainda encarnado no corpo físico. Mas eu não estou vendo todo mundo, estou vendo aqui somente, eu só vejo o irmão Adalberto e Valentim. Maria eu já vi, Emily eu estou vendo só a foto. E o restante eu não consigo ver porque eu estou no celular. Estou vendo agora meu irmão aí, Fidelis. Então, nós, pelo menos, somos contemporâneos do Chico, né? Então, vejam vocês, se alguém falasse para vocês que existia um ser humano igual ao Chico, era capaz de você não acreditar. Você dizer, meu Deus, eu não acredito não, que existia um homem assim não. Chico era um psicógrafo mecânico, ele psicografava a maioria das mensagens com a caligrafia do desencarnado. Ele era psicógrafo mecânico ambidestro.
Ele podia psicografar duas mensagens ao mesmo tempo. Veja que complexidade. E ele vai trazer essa imensidão de livros que nós conhecemos e vai psicografar mensagens de consolação àqueles que já desencarnaram, pessoas que visitaram o Chico e vieram do mundo inteiro. Existe um professor chamado Carlos Augusto Perandréia. Isso foi reportagem do Fantástico, na Rede Globo, por Cid Moreira. E lá, Cid Moreira vai falar de Carlos Augusto Perandréia, que era um grafoscopista, datiloscopista, um grafotécnico, que vai lançar um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. O nome dele é Perandréia. Você botar lá no YouTube, no Google, você vai ver. Carlos Augusto Perandréia. E ele vai falar que passou 15 anos estudando a caligrafia do Chico. Ele era um especialista. Ele era aquele cara que, se você assinasse um cheque, um documento, a assinatura não é minha. Aí ele era um perito que ia fotografar até o ponto dos is, para saber se era sua. Mesmo que você quisesse fraudar a assinatura, ele conseguiria saber. Ele conseguiria saber. Então, ele estudou a psicografia de Chico, principalmente de uma italiana, chamada Hilda Mascaro Saulo. E ele e o Chico psicografou em italiano. Né? É uma mediunidade poliglota. Quando ela fala, se chama xenoglossia. Não é isso? Então, o que é que acontece? O Chico foi um homem de uma compreensão espiritual mediúnica e um exemplo impressionante. Um ser que por onde passava iluminava. Um ser de tanta luz que eu vi uma vez aquela atriz, Glória Menezes, só para descontrair. Vocês lembram de Glória Menezes, né? Quem desencarnou foi o marido dela, né? Eu não me lembro o nome dele. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, isso mesmo. Então a Glória Menezes vai tentar gravar um final de ano pro Fantástico. Um feliz ano novo, entrevistando o Chico Xavier. Isso na época que o Chico estava dando entrevista, ainda bem lúcido. E aí ela chega perto dele e ela começa a chorar. Ela começa a chorar e ela diz assim: Chico, eu me preparei tanto. E ela vai refazer essa tentativa de falar com o Chico várias vezes. Vai refazer maquiagem, vai tentar falar com o Chico, mas ela não consegue chegar perto dele sem chorar de emoção. Não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. É se aproximar do Chico, sentir uma felicidade que não tem medicação, não tem dinheiro que compre, é algo que vem da alma. E ela disse: olha, eu chegava perto do Chico, eu começava a me emocionar e chorar. Resultado, ela não conseguiu gravar. Não conseguiu gravar. E ela disse assim: eu experimentei algo tão diferente, e eu vou pedir perdão a vocês, mas eu não consegui gravar. E aí o que é que acontece? Eu não sei se vocês lembram, Hebe Camargo vai gravar uma entrevista com o Chico, ainda na Band, não no SBT, na Band, e também vai chorar. E ela vai dizer assim: Chico, me perdoe estar chorando. É porque eu estou sentindo uma alegria tão grande que eu não sei explicar. Eu acho que, veja a palavra de Hebe, eu acredito que estou diante de um apóstolo de Jesus. O Chico fica até constrangido. Vocês sabem que ele não gostava disso. Né? Aí, então, olha, Hebe, Glória Menezes, Naibelo, várias pessoas que foram entrevistar o Chico sentiram a presença espiritual do Chico. E aí o Chico é um ser tão gigantesco, tão representativo para nós. E quando eu vejo aqui, ó, sala de estudo, Chico Xavier, eu chego e fico até emocionado, porque vocês lembram daquele Fantástico que passou um raio de luz, né? Alguém aqui viu isso na TV na época? Um raio de luz passando, a câmera gravou, entrando no hospital, na enfermaria onde o Chico estava internado. Alguém aqui viu isso? Pronto. O Valentim já viu, não sei se a Adalberto viu também. Viu, pronto. O raio de luz passou. E Arnaldo Rocha, que era amigo de Chico, ele chamava Arnaldo Enaldinho, o viúvo de Meimei, vai perguntar para ele: Chico, quem era ali no raio de luz? Ele vai dizer: o Emmanuel é minha mãe. O Emmanuel e a minha mãe. E eu perguntei para eles: quando é que eu vou voltar? O Chico queria retornar ao mundo espiritual. Ele disse que o Emmanuel falou para ele: Chico, só Deus é quem sabe. E vocês lembram que o Chico falava assim: se Nosso Senhor Jesus Cristo permitir, eu gostaria de retornar ao mundo espiritual num dia de muita felicidade para a nação brasileira. E o Chico voltou ou não voltou? Teve ou não teve seu pedido atendido? Vocês imaginam o que é um espírito desse?
E somos nós contemporâneos dele, não é história que alguém contou. Somos contemporâneos disso. Quem aqui não assistiu o final da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão, batendo naquela época a Alemanha por 2-0, e o Chico desencarnando logo depois? Do jeito que ele pediu. Eu até penso, viu, gente? Não sei o que vocês acham. Eu até penso que o Brasil só foi campeão do mundo porque o Chico precisava desencarnar. E eu acho que eu até fico imaginando, às vezes, comigo, o diálogo no mundo espiritual, sabe? É coisa assim, não é? Eu nunca li isso, não, tá? Mas eu fico imaginando isso comigo. É uma coisa minha. Eu imagino o diálogo dos espíritos conversando com os alemães. Olha, o Chico precisa desencarnar. O Chico merece. Ele pediu para desencarnar num dia de muita alegria para a nação brasileira. Qual o dia de alegria para o brasileiro? Eleição é que não é. O dia da Copa. E você imagina o que é você ter um pedido desse atendido? É algo impressionante. E aí o Chico desencarna no dia da Copa, o Brasil foi campeão do mundo, porque se não fosse, não tinha essa alegria, era uma tristeza muito grande. E eu imagino que os espíritos, eu digo brincando, tá, gente? Que os espíritos brasileiros chegaram para os alemães e falaram assim, olha, nós precisamos que o Brasil seja campeão hoje. E tinha que ser pela Alemanha, sabe por quê? Porque eu acredito que os espíritos brasileiros disseram assim, não se preocupe não, que lá na frente a gente paga com juros. E, e aqui no Brasil, na época, agora passado, foi 7-1. Foi juros ou não foi? Juros e correção monetária. O que eu digo isso brincando, tá, gente? Mas eu falo que a grandeza desse ser que se chamou Francisco Cândido Xavier é imensurável. Chico ainda não amou igual a Jesus, amor? Ninguém amou igual a Jesus. Nem Francisco, porque antes de ser Francisco foi João Evangelista. Ele desejou que Jesus mandasse um raio que destruísse essa Maria. E Jesus olhou para ele e disse, está lá na Boa Nova, e disse para ele, João, o Filho do Homem não veio para matar. O Filho do Homem veio para trazer vida. E João vai reencarnar alguns séculos depois como Francisco de Assis. Os espíritos que tiveram contato com Jesus, nunca mais suas encarnações foram a mesma. Nunca mais. Imagina você que as mães, só para a gente entender, as mães ficavam inquietas quando seus filhos e filhas iam ver Francisco. Sabe por que elas ficavam inquietas? Porque eles iam ver Francisco e não queriam mais voltar para casa. Não queriam. Queriam ficar com Francisco. Imagina você com depressão, com síndrome do pânico, com angústia, com inquietação, com algum ódio no coração, com algum sentimento que adoece. Chegar perto daquele homem e sentir um estado de felicidade, porque Francisco era assim. Ele era conhecido como o Sol de Assis. Conversava com os animais, com as plantas. Isso também se deve ao período que ele passou na ilha de Patmos, isolado ainda como João Evangelista. E lá ele só tinha como companhia a natureza. E vejam vocês que aqueles jovens iam ver Francisco e queriam ficar ali com Francisco. As mães diziam, meu Deus, esse homem só pode ser um feiticeiro. Porque nossos filhos e filhas vão vê-lo e não querem mais voltar para casa. Até elas irem ver também. Quando elas iam ver Francisco, elas também não queriam mais voltar para casa. Elas queriam ficar junto àquele espírito iluminado, que naquele momento tinha um processo espiritual impressionante. Até o Papa da época. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua. É um filme de Franco Zeffirelli. É um filme italiano. É muito bonito, é antigo, muito bonito. As músicas lindas. E o Papa cai de joelhos diante de Francisco. E alguém diz assim, o Papa se ajoelhou diante dele. Não, o Papa caiu de joelhos. Diante da grandeza espiritual daquele mendigo. Porque ele era considerado um mendigo, um pobrezinho de Assis. O Papa cai de joelhos diante dele. E diz o mundo espiritual que ele havia sonhado com outro Papa chegando para ele falando, Inocêncio, recebe Francisco, é Jesus quem quer. É Jesus trabalhando para preparar o planeta para a chegada do Consolador. Vejam que coisa linda, que doutrina tão grandiosa que nós temos em nossas mãos. Como falta Jesus, como falta Jesus. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, até um pouco polêmica, tá? Mas tem coisas que a gente precisa falar. Tem
gente precisa falar e às vezes nós precisamos refletir. E se alguém dizer assim, não, José, eu discordo, ou não tem problema, não se acanhe, pode falar. Eu digo, nós precisamos transformar novamente o nosso movimento espírita num movimento do Evangelho, o resgate do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos vendo muitas casas espíritas sem um abraçamento, sem a fraternidade. Sem a fraternidade. As casas espíritas, muitas permitiram se contaminar com o processo político-partidário passado. Então, essas casas se politizaram para um lado, para o outro. Eu não estou aqui entrando no mérito de nada. Eu só estou dizendo que muitas casas se politizaram. E ao invés dessas casas melhorarem a política, foi o contrário. Eles é que trouxeram a pauta deles para dentro da casa espírita. Aí nós vamos encontrar no movimento espírita os defensores da meia-vida. Você já ouviu falar de defensor da meia-vida? O que são os defensores da vida? Somos contra o aborto, somos contra a pena de morte, somos contra o suicídio e somos contra a eutanásia, ou qualquer forma de violência. Isso é defender a vida. Aí surgiu no movimento espírita aqueles que só defendem um pela metade. Eu defendo só isso, eu só defendo aquilo. Vejam como isso provocou desgaste no nosso movimento. As pessoas deixaram de se confraternizar, de se abraçar. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos. Eu uma vez falei em uma casa que eu tenho um amigo que é ateu. Não sei se vocês conhecem alguém que realmente é ateu, né? Ateu valendo. Eu tenho um amigo que é ateu. Ele diz assim para mim, Josué, eu não acredito em Deus. Ele falando para mim. Mas, perdão. É porque quando a gente fala de temas polêmicos, às vezes acontece isso. E eu faço palestra quase todo dia, a voz vai ficando um pouco cansada. Mas vejam só, esse amigo meu é ateu. Ele disse, eu não acredito em Deus. Mas eu acredito até nesse Jesus que vocês falam. E sabe por que ele acredita na existência de Jesus? Porque naquela época ninguém falava de amor, nem os religiosos. Por isso que Jesus vai falar em Mateus, que o reino dos céus era tomado pelos violentos. Vejam vocês que as religiões desse período eram violentas. Os povos eram guerreiros. O povo de Israel, ele matava os outros povos que ele dominava. Até os animais. Era para passar o fio da espada nas crianças e nos animais. Vocês vão ver isso muito na primeira revelação. Kardec não chamou o Antigo Testamento. Kardec chamava de primeira revelação. E nós vamos perceber que Jesus, quando ele encarna entre nós, a mensagem de Jesus é uma mensagem ímpar. Só teve ela daquele jeito, naquele período, no Ocidente. Vocês vão perceber, no Oriente, vocês vão perceber que a mensagem de Jesus, falando de compaixão, de misericórdia e perdão, era um ponto fora da curva naquela época. Você sabe como é que as pessoas faziam festa naquela época, no Império Romano? As pessoas colocavam escravos para se matar. E as pessoas ficavam bebendo vinho, comendo carne e fruta, vendo pessoas matando o outro, o sangue escorrendo, as vísceras escorrendo, os olhos saltando, enquanto elas comiam. Isso era a diversão da época. Nós, 2000 anos depois, cultuamos essas lutas livres, essas UFC, mas estou bem distante disso, né? Mas é uma outra forma ainda de observar essa luta, né? Nós vamos observar que naquela época, quando você amava alguém, por mais que você amasse esse alguém, se aparecesse uma manchinha branca, jogava no Vale dos Leprosos sem pensar uma vez, imagine duas. Chamavam de Vale dos Imundos, né? Vem Jesus, falando de misericórdia, de compaixão e de perdão. É uma mensagem ímpar. É essa mensagem que vai se consolidar com a chegada do Consolador. Como é que nós, que hoje conhecemos a mensagem e o Consolador, mesmo que seja na teoria, nem todos nós, porque eu ainda não sou na prática, nenhum de nós é realmente na prática, nenhum de nós, desses espíritas, porque eu digo, faz falta um Chico Xavier, faz falta um Divaldo, faz falta uma Zilda Gama, uma Ivone Pereira, um Deolinda Morim, faz falta. Muita gente boa faz falta, não é? Mas precisamos
é resgatar essa essência de Jesus no nosso movimento espírita e não perder isso. Não deixar isso passar. Esse amigo meu que é ateu, ele disse assim, eu acredito nesse Jesus porque as coisas que ele fez ninguém faria na época. E tem contexto histórico disso. Aí quando ele falava de ateísmo para mim, ele disse assim, Josué, tu faz uma análise de um texto. O nome do texto dele era Reflexões sem Medo, porque Deus não me interessa. Esse é o texto dele. Porque Deus não me interessa. Aí ele vai falar que ateu não faz guerra, ateu não mata em nome de Deus, ateu não fez guerra santa, ateu não fez cruzada, ateu não vendeu indulgências, os ateus não eram violentos nem assassinos, e os religiosos e as guerras religiosas são as mais cruéis. Eu disse, tem muita coisa boa no seu texto, só tem uma coisa que levou seu texto a ficar perdido. E ele disse o que foi, eu digo, você está confundindo Deus com religião. Existe a religião, existe o Deus que os homens criaram e o Deus que criou os homens. Quando nós estudamos Espiritismo, nós vamos conhecer uma outra visão de Jesus, uma outra visão da divindade. Não é mais aquele Jesus pregado na cruz, morto, com aquele olhar triste. É um Jesus vencedor. É o Jesus que fala da vida, que fala da vida, que no alto da cruz ele olha para as pessoas e diz, Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem a dor que lhes esperará, porque levantar a mão para agredir o irmão, ninguém levantaria a mão para agredir o irmão. É Jesus ainda falando e nos levando à reflexão da importância da sua mensagem como processo de transformação. Imagine vocês, estou vendo mais uma irmã agora que está aí surgindo. Muito bem, eu gosto disso, de ver as pessoas. Eu acho isso o máximo. Boa noite. Olha, imagine você, o Espírito André Luiz tem um livro, eu acho André Luiz um espírito impressionante. A mensagem de André Luiz é impressionante. Hoje surgem as AMES no Brasil, que vocês devem conhecer, que são as associações médico-espírita, e que estudam a obra de André Luiz. Né? Coisa linda. E as AMES hoje estão fazendo desenvolver tanto trabalho bonito. Aqui em Pernambuco nós temos uma AME muito atuante. A dirigente da AME aqui, uma pessoa que eu conheço, é uma missionária, chamada Rosane. É uma pessoa simples, lutadora, e faz um trabalho muito bonito, junto à casa que eu participo, que é a Uniluz, onde alguns médicos voluntários já atendem as pessoas gratuitamente, as pessoas que são assistidas pela casa, ampliam esse trabalho. Veja como são trabalhos que estão crescendo. E um dia eu lembro que os médicos se reuniram e foram falar com o Chico. Chico, nós estamos nos reunindo, apenas entre nós médicos, para estudar a obra de André Luiz. E o Chico falou, que pena. Aí o médico perguntou, mas por que pena, Chico? Ele disse, porque Jesus não vai estar lá no estudo. Mas por que Jesus não estará? Ele disse, porque vocês falaram que era só os médicos que estariam, e Jesus era só um carpinteiro. Vocês conhecem alguém maior do que esse carpinteiro nesse planeta? Era só um carpinteiro, mas ninguém foi maior do que esse carpinteiro. E é por isso que a mensagem de Jesus é a mensagem da simplicidade, da complexidade, da transformação humana. Eu olhei para esse amigo meu que é ateu, e eu disse a ele, eu vejo nele muita mais qualidade do que em muito religioso, porque as pessoas que se dizem cristãs, e veja que o nome cristão hoje é muito vulgarizado. Então alguém de uma outra denominação religiosa diz assim, eu sou cristã, mas está pregando violência, está pregando intolerância, depredação de terreiro, não aceita a opinião religiosa de outras pessoas, quebram imagens, cospem nelas e tantas outras coisas mais. E se dizem cristãs. E nós vamos perceber que o Espiritismo recebe a tarefa de resgatar a essência do cristianismo. Porque os religiosos que falam de cristianismo hoje só pensam em dízimo. Se você olhar bem, se você olhar direitinho, por que a sociedade ainda está nossa sociedade está tão violenta, tão complexa? Porque aqueles que se dizem cristãos focaram apenas no dízimo, que é a passagem que interessa a eles. Não interessa Jesus. Para eles, não interessa aquele Jesus que nunca falou em dízimo. Jesus não falou em dízimo. Jesus não falou, nos seus apóstolos, seus discípulos também não falaram, não pregaram. Jesus não falou sobre isso. Esse Jesus não interessa para eles. Não interessa. Jesus expulsou os mercadores do templo.
Jesus era perseguido pelos religiosos. Jesus chamava esses religiosos de serpentes e víboras. Sepulcros caiados por fora, podres por dentro. Vejam vocês a complexidade da mensagem de Jesus, além da religião. O Espiritismo recebe dos Espíritos esse trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que vem para transformar vidas, não vem para espiritizar o planeta, vem para espiritualizar. E aí o que é que acontece? O Espiritismo surge com esse cristianismo fraterno. Eu estou hoje com a camisa aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, que vocês conhecem, e eu acho bonito esse nome, Fraternidade. Obrigado, minha irmã. Eu acho bonito esse nome, Fraternidade. Um dia eu estava num evento do Fraternidade aqui, em Pernambuco, na Universidade Federal. Eu estava representando o movimento espírita de Pernambuco, e uma pessoa representando o protestantismo, outro o catolicismo, outro o budismo, outro a Seixonoye, porque o Fraternidade ele é ecumênico. Vocês sabem disso. Mas a liderança do Fraternidade, que é o Wagner, ele é espírita. O irmão dele é da Umbanda, o irmão do Wagner que estava aqui conosco. E uma pessoa perguntou por que é que o Fraternidade está tão na África e não está no Brasil, que tem miséria. Eu chego a ficar impactado com essa pergunta. Sabe por quê? Porque o espírita é reencarnacionista. Como é que ele vai perguntar por que está na África e não está no Brasil? Primeiro, porque não tem miséria aqui igual a África. Igual aonde está a Fraternidade da África, que não tem miséria, tá? Aqui, até na feira, no final de feira, tem comida no lixo para se comer. Se você for no lixo de restaurante, tem comida. Eu não estou dizendo que a comida está boa, mas tem comida. Mas na África não tem comida. Na África não tem água mineral. Foi uma voluntária daqui para lá, no Malawi, no Senegal. E nas áreas onde a fraternidade se encontra, eu não estou falando da África do Sul, que é um país relativamente rico. Eu estou falando desses países pobres da África, onde a miséria predomina. Isso nos mostra que somos todos iguais. E nada mostra isso. Por que é que existem supremacistas, aqueles que se acham melhores do que os outros? Por que existe intolerância com as pessoas estrangeiras em outros países? Por que existem as pessoas que têm horror, eu não gosto desse porque é nordestino aqui no Sul? Existe tanta perseguição ao nordestino no Sul, no próprio Brasil. Pessoas que se acham superiores. E quando sai daqui para a Europa, também sofrem preconceito. Quando sai daqui para os Estados Unidos, também sofrem. Se as pessoas entendessem de reencarnação, seríamos todos irmãos. Não tem essa história de esse é aquele, eu sou. Não, somos todos. Somos todos. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. Ninguém falou em paz igual a Jesus. O Espírito André Luiz, como eu ia falando, eu não sei quantos minutos eu tenho, tá? Mas eu vou falando. O Espírito André Luiz, no livro Ação e Reação. Eu acho tão bonito esse livro. Ele foi uma homenagem do Espírito aos 100 anos do Livro dos Espíritos. Por isso que esse livro foi publicado em 1957. Ele vai mostrar no livro Ação e Reação que cada um de nós reencarna com os processos necessários ao nosso aprimoramento. Aquele espírito, aquelas pessoas que fazem abuso do álcool, elas bebem e os espíritos que querem beber se linkam através delas para usufruir do álcool, já que eles desencarnaram e eram viciados. Ou seja, às vezes as pessoas atraem para si mesmas e para as suas casas espíritos embriagados, porque eles vão ali apenas para se embriagar também. E veja como é interessante entender isso à luz do Consolador. Nós temos um ditado aqui na Terra que diz assim, não sei se é na Terra ou é só no Brasil, bota uma para mim e outra para o santo. Vocês já ouviram isso? Já. Pronto. Esse santo não é muito santo. Mas tem ditado de reencarnação. Aqui se faz, aqui se paga. Isso já é um conhecimento empírico de reencarnação. Então vejam vocês, o Espiritismo descortina os processos da obsessão. Mostra os processos da embriaguez, como nenhuma religião é capaz de mostrar, como nenhuma doutrina religiosa é capaz de mostrar. Mostra que aqueles que desencarnam viciados no álcool continuam viciados no mundo espiritual. E precisam de pessoas que continuem viciadas para eles se conectarem e sugarem através da vampirização. E é por isso que muitos pedem para reencarnar com limitação no campo do fígado, do estômago, para não cair novamente nos processos do álcool, como caíram em vidas passadas. Vejam um contexto.
espiritual e a complexidade do ensinamento do Evangelho para isso. Por isso disse Jesus, se a tua mão, se o teu olho, se o teu pé, se o teu fígado, agora somos nós que falamos, se o teu fígado for motivo de escândalo, porque os nossos olhos podem ser motivo de escândalo quando você vê o que não devia ver. Quando você usou o que você não devia ter visto para destruir vidas. Você usou a língua através da fofoca, da calúnia para destruir vidas. Porque a língua mata. Então, por que alguém reencarna com a limitação no campo da fala? Eu não estou dizendo que reencarnou com a limitação no campo da fala, porque fez fofoca, porque destruiu, porque tem muita gente que faz isso até hoje e fala normal. Não estou falando isso, eu estou falando que ninguém reencarna em um processo sem uma razão de ser. E é por isso que, à luz do Consolador, a afirmação de Jesus, naquela época, ela é simples e complexa. Se tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar. Melhor entrar na vida sem a mão. E entrar na vida é o que, gente? Se não reencarnação. Melhor entrar na vida sem a mão do que entrar com a mão e perder a alma. É muito bonito essas passagens do Evangelho. Cláudia levantou novamente a mão. Pode ficar à vontade, Cláudia. Tem você falando sobre a bebida, no filme de Divaldo Franco, tem uma parte, né, que ele vai na casa de uma família e um alcoólatra, né? E o quarto, aí Divaldo vê cheio de espíritos, muitos, que é uma cena muito forte. Todos ali se apropriando, né, daquela bebida através da pessoa, e eles estavam consumindo, vamos dizer assim. É uma cena muito forte esse filme de Divaldo mostra isso. E Mostra assim. Foram muitos, né? Não foi um ou dois, foram muitos mesmo. Nosso irmão quer falar também, Antônio. E você falando também sobre... Porque eu tô falando nesse exato momento de Portugal. Poxa, que coisa linda! Da terra de Batuíra. Batuíra é o espírito português. Tem um centro espírita aqui, que é o Batuíra, e que eu já fui, que eu vou, né, no caso, e eles seguem o Batuíra de São Paulo. De acordo com o Batuíra de São Paulo. E aqui tem muito, né, essa questão do preconceito com migrante, com outros países, outras pessoas, outras nacionalidades. Falta evangelho, falta Jesus. Exatamente. Valentim quer falar, né, Valentim? Só para orientar com relação ao tempo, nós temos aí mais 8 minutos para fechar os trabalhos. Ok? Tá certo. Boa noite, Valentim. Boa noite, minha irmã. Boa noite a todos que eu ainda não havia cumprimentado. Quem quiser perguntar, gente, pode ficar à vontade. Eu vou falando enquanto ninguém pergunta, viu? Por isso que minha esposa diz assim, mas tu fala, hein? Vocês acham que eu falo? Olha, então, gente, eu digo assim. Aproveitem aí esses minutos que faltam. Eu gostei de Cláudia porque ela trouxe os posicionamentos. Eu acho importante, isso. Viu, Cláudia? Permaneça assim. Boa noite, Fidel. Boa noite. Um abraço. Filha, por que a mídia ainda sempre cultiva ainda o mal, ainda que mostra muita violência nos meios de comunicação, na internet? A gente vê muita notícias ruins. Agora, as notícias boas a gente não vê. Por quê? Essa causa assim. Sabe por quê, Léo? Eu vou lhe dizer. O que é bom não dá ibope. Se você pegar, mostrar um trabalho de bondade, de pessoas ajudando as outras no horário da TV, as pessoas não querem assistir. As pessoas querem assistir aqueles programas de policiais, onde mostra as pessoas atirando, matando, dando entrevista, que fez isso, aquilo, lá. A bondade, ela ocupa pouco espaço no jornal, porque a natureza do homem predomina isso. Quando Jesus fala assim no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, essa passagem é complexa, porque que terra é essa que Jesus fala? Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Jesus está falando, no nosso entender, de uma terra de regeneração, já naquela época. E a senha ele já trouxe: ser manso. Ser manso. Jesus vai falar aqui de pacificação, Jesus vai falar dos pacificadores, a importância de se pacificar. Tudo isso nessas bem-aventuranças. E você vai observando que, enquanto a natureza violenta predomina, porque, olha, você imagina um filme, o que é que você acha que dá mais ibope na TV? Um filme de Francisco de Assis? Ou um filme de Arnold Schwarzenegger? Estou no passado ainda, tá? Ou esses filmes violentos, agressivos, Eu não gosto. esses filmes que... eles são sucessos de bilheteria. Por quê? Porque as pessoas querem, as pessoas que assistem filmes de terror, né? Pessoas, aqueles filmes de terror, de há muito sangue. Então, é uma natureza ainda, que faz parte, ainda existe essa presença do ser humano. E a mídia, ela mostra isso porque ela quer, de qualquer forma, o ibope. Ela quer que as pessoas fiquem atentas a ela. Então, a bondade, ela ocupa espaço pequeno, mas ocupa. Mas cabe a nós, propagar mais esse trabalho. Eu digo que nós estamos com uma doutrina de gigantes, mas nós ainda somos muito limitados, né? Porque o evangelho precisa ser implantado em nossos corações. Precisamos ser tolerantes, precisamos agir com tolerância, precisamos ir para as ruas, precisamos estar junto às pessoas. O Agenor quer falar também. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, meu Agenor. irmão. Seja bem-vindo. Josué, boa noite. Boa noite. Você tratou de um assunto na sua fala polêmico, que se refere à política, né? A política no movimento espírita é uma coisa que a gente... Eu creio o seguinte, Josué: a gente não pode tomar partido de um lado nem de outro. Mas a gente deve, no movimento espírita e na casa espírita, no período político, estar inserido nesse contexto, porque é dentro de uma visão social e que a gente precisa, como espírita, fazer parte desse contexto. Eu sim. Ô, Agenor. Eu estou dizendo aqui porque eu moro aqui em Miguel Calmon, no norte da Bahia, e quando chega nesse período, rapaz... O bicho pega, né? É um negócio e fica... Não, eu disse não. Aí eu cheguei... Ô, Agenor, mas você disse uma coisa importante. Conclua, porque segundo o Valentim, só temos 3 minutos. É rápido. Olha, aí é o seguinte, aí eu cheguei aqui como para ser mais polêmico e aguçar as nossas inteligências. Eu disse: Jesus não se envolveu em política. O que é que vocês acham? Quando alguém... Jesus não pregou a queda do Império Romano. Quando mostraram uma moeda... Estou dizendo, ele se envolveu em política. Por que ele se envolveu? Porque o que é política? Aí a arte do bem fazer. Aí a gente tem que entender o que é a política. A política que a gente entende é a polis, é a cidade. E Jesus se preocupou com a cidade, Jesus se preocupou com a vida política, social, Jesus se preocupou com as pessoas. Ô, Agenor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque quando você fala isso, é porque eu deixei uma lacuna. Deixa eu preencher um pouquinho. O espírito é cidadão, ele fora do centro, ele tem o direito de exercer a sua cidadania. Dentro do centro, você não consegue abraçar as pessoas se você tiver divisões. Eu vi centro espírita que fechou aqui em Recife. Fechou. Porque imagine você um grupo mediúnico dentro de um centro, você tem um WhatsApp com os médiuns e os dirigentes do grupo mediúnico, e as pessoas começam a postar política brigando. Como é que essas pessoas vão chegar na reunião mediúnica? Teve casa espírita aqui que se abalou de tal jeito que ela não conseguiu retornar mais. Por quê? Porque eles brigavam entre si, isso é uma armadilha das sombras. Agora, o espírita ele é consciente, o espírita é cidadão, mas o espírita ele pensa politicamente, claro, ele é um ser político, mas ele não desrespeita o direito do outro de pensar do jeito que ele quer.
Mas dentro do centro espírita, Genô, se você receber uma pessoa que é de um partido, que é diferente do que alguém pensa, A, B ou C, tem que ser abraçada, tem que ser acolhida, Mas ela tem que ser. Isso daí que nós vamos entender é que as pessoas do movimento espírita, Genô, elas não têm uma visão tão universalista ainda e elas levaram os partidos para dentro da casa. E esses partidos dentro da casa, com os posicionamentos dos partidos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês de estarrecer agora, tá? Vou dizer, enquanto tem um minutinho final, vou dizer uma coisa de estarrecer. Eu ia fazer um trabalho numa cidade aqui, na Câmara de Vereadores, que eu falo numa cidade aqui perto, não quero citar o nome da cidade. E o grupo me chamou para falar sobre, o trabalho era baseado numa campanha da Federação Espírita Brasileira que defendia a vida. Aí dizia, diga não ao aborto, não à pena de morte, não à eutanásia e ao suicídio. O meu trabalho era pena de morte, foi suspender o meu trabalho. Não, José, vamos mudar o tema. Eu disse, por quê? Não, porque está chegando perto da campanha, o pessoal não quer que fale nisso, porque isso envolvia outras pessoas daquela área. E aí, quer dizer, o espírito agora vai se permitir conduzir pelo pensamento político partidário de A ou de B? Não. O espírita, ele tem compromisso com Jesus. Mas a ideia que eu estou trazendo não é ideologia. Eu entendi. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando para a gente. Mas a sua colocação foi importante, porque eu deixei uma lacuna quando falei isso. E a sua colocação foi importante para eu poder voltar e explicar melhor essa brecha que eu deixei. Eu acho que todo mundo concorda que eu deixei uma brecha grande. Porque quando a gente está tratando de ideologia, aí há disputa, mas eu estou tratando de uma situação que, se a gente for analisar dentro de Leon Denis, né, aquela coisa que ele trabalha muito a sociologia, né, o social do todo, né, a gente vê o que você referiu aí, Deolinda Amorim, espiritismo e socialismo. Entende? Então, o próprio Jesus, como socialista, ele estava se preocupando com o todo, com a polis, com a situação da fome, com a situação da pobreza, com a situação da injustiça social. Então, eu estou falando, nós espírita, o movimento espírita devia estar inserido nessa situação para que tenham uma voz, né, uma voz de mudança, né, que a gente possa, como espírita, dê a nossa opinião sem ideologia partidária, mas uma visão que a gente precisa melhorar o mundo também se envolvendo nas opiniões sociais, inserido nas opiniões sociais. Deixar o centro espírita, às vezes, dentro do centro espírita, sair para a rua, né? Entrar nesse assunto do aborto, se a gente não vê o espírita aí, eu não vejo, se alguém vê, me informa. O espírita se envolver nessa situação de aborto, nessa situação, não, eu não posso falar em política. Não é uma política partidária, mas uma política de renovação, de justiça social. E nós, como espíritas, deveríamos, os grupos espíritas, as associações, as federações, deveriam, entendeu? Estar envolvido justamente para isso, para acabar com a fome, para acabar com a miséria, pelo menos atenuar. Se não acabar, é muita pretensão da nossa parte, mas pelo menos atenuar, para que a gente possa ser útil, inserido na sociedade, em que a gente possa, dentro desse processo de igualdade, solidariedade e fraternidade, a gente ser uma soma também, a gente tem uma parcela de contribuição, mas somos tímidos. Mas quem diz isso não sou eu, não. É o livro dos Espíritos. Nós somos tímidos, é por isso que a gente fica sempre sem quem fazer o que deveria ser feito. É a minha visão. Olha, o que você está falando, Agenor, é muito importante para o debate, né, para o estudo, mas lembrando que cada um tem suas opiniões, né, e é preciso se respeitar todas. Eu não sei se eu tenho alguns minutos ainda, Valentim, tem? Fique à vontade, meu irmão. E logo então eu vou ser breve. Já fui disciplinado. Que quer falar também, mas eu já fui disciplinado, que já passei do horário. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Quando eu falei do aborto, eu falei o seguinte. Nós somos contrários ao aborto, mas nós não acusamos nem condenamos a mulher que aborta. Nós amparamos ela. É diferente.
Nós não acusamos porque eu não sei o sofrimento dela. Eu não sei se ela foi abandonada, se ela foi jogada do entendimento de vida que ela tem. Eu não sei, eu já vi vários casos assim. Mas e o conhecimento que ela não tem do Consolador. E muitas vezes ela tem o entendimento de que o que está ali não é uma vida plena. Mas nós não somos só apenas contrários ao aborto. Nós somos contrários à pena de morte. Alguém defende pena de morte, nós não compartilhamos. Porque nós não somos defensores da meia-vida. A gente defende a vida intrauterina e pós-uterina. Eu acredito que todo mundo aqui concorda com isso. Jesus era conhecido como o príncipe da paz. Jesus era um pacificador. Jesus falava do amor de um jeito que ninguém falou. Essa é a mensagem. Quando a gente implanta alguma política partidária, nem que seja triscando dentro da casa espírita, a gente corre o risco de criar uma divisão, criar grupos lá fora. Tudo bem, cidadão, se candidate, faça como quiser, mas dentro da casa espírita, o que predomina, você segue A, você segue B, nós procuramos seguir a Jesus. E Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Você falou que o Fidelis quer falar, não é? Obrigado, viu? Ok, obrigado, Agenor. Pode ficar à vontade. Agenor, foi bom lhe ouvir, viu, Agenor? Eu gostei da sua participação. Muito obrigado. Boa noite, Fidelis. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua reflexão, pela sua palestra, entendeu? Eu só vou dizer uma frase aqui, que eu vi aqui nesse momento no computador, e muito bonita. Ela fala o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. Picotando, não ouvi nada. E acima de tudo, tá ouvindo? Tá cortando um pouco mesmo. Tá cortando? E agora? Tá cortando um pouco. Agora eu tô ouvindo. E agora, tá bom? Tá bom. Tá, eu ouvi uma frase aqui muito bonita e muito interpretativa. Ela fala o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Que coisa linda. Olha, por isso que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida. Porque existem pessoas que não estão vivendo, só estão existindo. Existe uma diferença entre viver e existir. Emmanuel diz que a pedra existe, a montanha existe, a planta existe. Mas nós não podemos só existir. Nós precisamos viver. Eu agradeço a vocês, estar aqui com vocês. Eu peço perdão por ter passado tanto da hora. Mas é porque o tema é assim, não é fácil. Eu gostei muito de Cláudia Itervi, de Agenor, os seus pensamentos. Você também, irmão Fidelis, e outros irmãos e irmãs que porventura falaram, porque isso faz parte. Isso é que é importante nesses estudos. E eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês. Gostei muito de sua palestra. Obrigado, minha irmã, obrigado. Ô, Josué, rapidinho, a gente tem, assim, no movimento, né? Bezerra de Menezes, ele era político, né? Ele foi deputado federal. E em Feira de Santana, que é a minha cidade, na Bahia. Você é de Feira de Santana, Sou de Feira de Santana. E meus pais eram pernambucanos. Então, tenho sangue pernambucano nas veias. Em Feira, eu participei de uma sessão que teve solene, que o Conselho Regional de Espírita estava participando, foi uma homenagem para a doutrina espírita. O senador Eduardo Girão, tem uns anos atrás, 2020, alguma coisa, que teve um dia solene em homenagem também ao Espiritismo.
assim, esse movimento aí foi interessante, Agenor, né, falar sobre esse assunto, porque e achei muito, muito bom essa reflexão sua que você falou, porque a gente realmente não, né, eu concordo, não levar para o centro, porque senão a gente termina causando afastamento. Mas a gente pode se posicionar dentro do que prega, né, do que nos ensina a doutrina, o que nos ensina o evangelho, e a gente não baixar a cabeça, vamos dizer assim, né? Então a gente, né, como Jesus, né, lá no templo, né, que afastou, então, assim, aquelas pessoas. Então, a gente pode fazer esse movimento, se posicionar dentro da doutrina, porque e dentro do que nos prega, nos ensina o evangelho, né? E podemos ter políticos que defendam, né, a política séria, justa, né, de igualdade, mas que mantenha os conceitos da doutrina que siga com base no evangelho, né? Mas esse é assunto que Mas, Cláudia, leva interessante o muito tempo seguinte, para falar. viu? Boa noite, minha querida. Interessante o seguinte, quando eu falei em falar em política, não foi em falar no político. Eu Eu entendi, não estou Agenor. trazendo um político para dentro da casa espírita para que a gente tome decisões sobre A ou B. Eu estou falando sobre política. Política a gente faz, nesse momento, estamos fazendo política. É Então, isso, eu entendi. Eu só eu estou sei. falando Aí de quando a outro gente está assunto, eu dizendo, entendi. quando eu estou dizendo o seguinte, quando a gente conversar em política na casa espírita, a gente está falando de um processo em que vai tentar justificar, né, o auxílio dentro de uma proposta na cidade, da nossa comunidade, de uma justiça social, que a gente sabe que é injusta e é desigual. Então, nós, como espíritas, é isso que eu estou dizendo, ter esse assunto para ser tratado com seriedade, que merece, e a gente, como cidadão, faz parte desse processo. Não independe de ser espírita, não é tomar partido, mas simplesmente ter um movimento que modifique a situação em que a qual a gente está vivenciando. É isso que eu estou me referindo. E aí a gente fica melindroso em falar disso, não é trazer uma que eu passei rápido. Eu era presidente aí em Santo Amaro da casa, e o presidente, o candidato a prefeito, disse assim, olha, você está precisando de um computador para dar um curso de informática aí no centro, correto? Eu disse, correto. Então é o seguinte, eu lhe dou, porque dentro da própria coisa, seria de segunda mão, eu lhe consigo 10 computadores. Porém, você vai chegar num salão e fazer, né, o A divulgação, pediu voto. Meu voto. Eu disse, então você pode ficar com seus computadores, que eu lhe agradeço, porque aqui na Casa Espírita eu não vou fazer nenhum comício em benefício seu, porque você não está beneficiando a Casa Espírita. Você quer se beneficiar. Então, você pode ficar com seus computadores, que eu não aceito, não. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Não aceitei, ele foi embora. Não sei se em outra casa ele conseguiu, porque em outra casa ele gostava de se envolver com política. Não sei se ele deu. Porém, é isso que eu estou falando. Agora, os assuntos que requer a sociedade, a gente tem que ser inserido, a gente tem que ser ousado mesmo, se meter para mudar todos esses processos com as nossas opiniões, como espírito. É isso que eu estou me referindo. A gente entendeu, Agenor, fica tranquilo. É Tá porque bom. o assunto gera polêmica mesmo, por natureza. Tá. Valentim, a palavra está com você, Valentim. Obrigado. Eu quero agradecer a todos, a Deus, em nome de Jesus, e a cada um dos irmãos que pôde se fazer presente, e pedir ao irmão, já deixando aqui o abraço fraternal mais uma vez, ostensivo a toda a sua família, meu irmão, para você e para todos os irmãos aqui presentes, e abusar um pouco mais da sua boa vontade, da sua disposição, e lhe pedir que faça as suas considerações finais e inclua aí a prece de encerramento desta noite maravilhosa, que é sempre assim, na presença do Cristo Jesus, através dos Espíritos, por Ele assim comandado, que venha nos instruir e que saibamos aproveitar dessa instrução
para transformarmos em ação fraterna. Que Muito Deus bem. nos abençoe a todos e que até o próximo encontro. E espero que na presença do nosso irmão Josué, que este encontro com ele não se demore, né? Vou futucar logo Alberto Eu aí estou à para poder programar eu estou à logo um disposição próximo de encontro. vocês. Estou à disposição de vocês. Um abraço, meu irmão, um abraço para todos aí. Obrigado a Genô, a todos que participaram e os que ficaram em silêncio também deram a sua contribuição com as boas vibrações de amor fraterno. Tudo de bom. Maravilha. Felicidade, uma boa noite para todos, com a palavra do nosso irmão Josué. Eu gostaria de finalizar lembrando de Jesus, quando ele fala, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é interessante porque Jesus, que só falou de amor, de compaixão, de misericórdia, teve como foco justamente a importância da pacificação exterior e interior, né, do ser humano. E nós precisamos muito dessa paz em nossos corações. Vivemos tempos tão tumultuados, tão conturbados, não é? E precisamos muito da presença de Jesus em nossos corações, sem alimentarmos ódio por ninguém. Não alimentando ódio, porque o ódio só atrai ódio. Lembrando, Francisco de Assis, é dando que se recebe. A gente só recebe daquilo que a gente oferece. Não é assim? Vamos fazer nossa oração agradecendo a Deus, agradecendo a vocês. Eu gostei demais da participação de Agenor, de Cláudia, conversar com o Valentim, com o Fidelis, com o Léo, com Maria, com todo mundo que foi aparecer. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, não tem assunto que não possa ser debatido. Para mim, todos os assuntos podem ser debatidos, tá? Eu vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a vocês, tá bom? Querido Jesus, te pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que a tua luz, Senhor, possa envolver a todos os corações, a todos que sofrem, nas ruas, embaixo da ponte, nas calçadas, nos abrigos, nas creches, nos orfanatos, no abandono. Que a tua presença se faça no coração dos homens, para que todos aqueles que nesse momento se encontram distantes da tua mensagem, Senhor, possam sentir a compaixão renascendo através do perdão. Que as tuas bênçãos nos iluminem hoje e sempre. Que assim seja.